Fala aí, pessoal, beleza? A gente está numa série aí de vídeos falando sobre .NET, falando sobre C#. O Marcos vem ajudando a gente aí, eu dei o pontapé na primeira aula, o pessoal já tem participado, tem 2 lives aí no canal. Falar sobre classes, sobre coleções, estrutura de repetição, link, expressões lambda, né? Então, espero que vocês curtam aí esse novo formato, com vídeos mais rápidos. Te convido aí a participar nessa jornada nossa aí de desbravar o mundo do .NET, né? Bom, gente, então, como o Diego já começou falando aí, né, a gente está bem naquela fase inicial ali do básico do C#, né? A gente sabe que é difícil ter cursos, né, de C# propriamente dito. Então, muitas vezes, ou a galera parte para esses cursos online, né? Ou então a pessoa já vai logo para um curso de certificação, né? Então, por isso que a gente está fazendo essa série de vídeos falando aí sobre o básico e conduzindo, né, para quem nunca trabalhou com a linguagem, conduzindo a pessoa até o nível mais intermediário, né, mais avançado. Então, em momentos anteriores, a gente já falou sobre tipos de dados, a gente já falou sobre a estrutura básica do C#, falamos sobre o Visual Studio Code, falamos sobre a ideia do Visual Studio, e agora a gente vai dar continuidade aí falando já da parte de classes, né, que é a base aí da orientação a objeto, né? Toda a linguagem orientada a objeto basicamente vai trabalhar com o conceito de classe. Bom, falando então sobre classe, vamos começar aqui pelo Visual Studio. Eu já criei uma console application para a gente dar início. Temos aqui a classe Program, né? Eu vou então começar criando uma primeira classe, que eu vou chamar de aluno, só para efeitos didáticos. Então, clicando aqui, vou começar a mostrar novamente, né? Vou clicar com o botão direito em cima do projeto ou da pasta onde eu quero criar esse arquivo. Depois vou na opção adicionar, e aí, por ser um recurso muito utilizado, já tem até o atalho aqui para classe, né? Mas eu posso, por exemplo, selecionar New Item, e aí dentro do New Item eu tenho não só a opção de criar classe, como vários outros recursos, como criar interface, páginas HTML, páginas em arquivo de JavaScript. Então, no nosso caso aqui, o que nós queremos é uma classe. E aí eu vou dar um nome para essa classe, vou chamar de aluno. E qual é a ideia de se criar uma classe? A classe, ela vai compor os elementos da nossa aplicação. Então, se eu estou fazendo uma aplicação de venda, o que eu vou criar como classe? Quais são os elementos que envolvem uma venda? Então, eu tenho produto, eu tenho estoque, eu tenho a operação venda, né, onde eu abro uma venda para identificar qual é o cliente que está fazendo a compra, onde eu coloco qual é o produto que está sendo comprado, né? Então, a classe ela tem essa função de simular a vida real dentro da minha aplicação, né? Se o meu sistema fosse um organismo vivo, quais seriam os elementos, quais seriam os membros que compõem esse meu organismo vivo, esse sistema vivo, né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que a gente começou, a gente está nesse contexto de falar de aula, né? Então, já coloquei aqui como primeira classe a classe aluno, que vai ser justamente o que vai representar, né, cada estudante. Então, vejam que ao criar a classe, o C# ele tem uma característica particular aqui no caso de console application, que ele simplesmente define aqui class. Quando a gente utiliza esse conceito aqui, somente definir que isso é uma class, ele automaticamente vai colocar a classe com a visibilidade privada, de forma que eu não consigo compartilhar os elementos dessa classe com o restante da minha aplicação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a visibilidade da classe. Eu vou tornar ela pública. Então,
Fiz aqui a definição de pública. Assim eu faço com que a minha classe seja compartilhada em toda a minha aplicação. Se a gente der um Google pesquisando sobre a visibilidade das classes, modificadores de acesso da classe, né? A gente costuma falar visibilidade, mas, na verdade, o nome correto, né? Modificadores de acesso. Então, vejam que a gente tem os seguintes modificadores, ó: público, protegido, no protected, internal e private. E na sequência ele vem explicando o que significa cada um. Público, o acesso não é restrito. Protected, o acesso é limitado à classe que contém ou os tipos derivados da classe que contém. Internal, ele é limitado ao assembly atual. Protect internal vai ser limitado ao assembly atual e aos tipos derivados dessa classe. E o private, que é limitado apenas ao próprio recipiente. A classe, ela vai ser formada por outros membros, então eu vou ter os braços, as pernas, então cada parte é um tipo mais complexo. E a gente pode trazer isso para a nossa aplicação, por exemplo, pensando que um aluno possui endereço. Só o endereço já é quase tema de uma tese de mestrado, né? Porque você vai falar de países, né? E se a gente for bem mais rigoroso nesse assunto de modelagem, a gente vai falar de continentes, né, de países, estados, cidades, bairros. Então, cada um desses elementos é uma classe. Então, eu teria uma classe continentes, eu teria uma classe países, eu teria uma classe estados, cidades, bairro. Então, essa composição de vários tipos personalizados para formar um tipo mais objetivo para a nossa aplicação, eu posso utilizar heranças para fazer com que uma classe contenha conteúdo mais genérico e posso criar classes que contenham conteúdos mais específicos. Então, eu faço com que essa classe mais específica receba o conteúdo genérico e tenha as suas características mais particulares. A gente pode utilizar aí como exemplo pessoa, né? A gente está falando aí de aluno. O aluno seria uma pessoa. E aí a gente já começa a dividir. Pessoa se divide em pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física tem identidade, CPF e outros documentos. Enquanto que uma pessoa jurídica tem o quê? CNPJ, número de inscrição estadual, número de inscrição municipal. Então a gente já consegue fazer uma classe mais específica e uma classe mais genérica. Então, na classe pessoa, por exemplo, eu colocaria o que teria de comum em uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Por exemplo, ambos têm telefone, ambos têm endereço, ambos têm e-mail e deixaria esses dados comuns numa classe base, enquanto os dados mais específicos eu colocaria numa classe especializada. Então, eu criaria uma classe pessoa jurídica, uma classe pessoa física e faria com que essas duas classes herdassem a classe mais genérica, que é a pessoa. Então, para a gente entender esse conceito, né, aqui do Protected, é justamente essa ideia. Quando eu estou trabalhando com uma herança, eu posso criar um elemento protegido para garantir que esse elemento seja compartilhado só dentro da herança. Já quando eu utilizo o Protected, eu estou dizendo que qualquer classe que seja do mesmo namespace daquela que eu estou trabalhando vai ter acesso àquele elemento. Então, eu consigo, dessa forma, determinar. Isso aqui só vai ser interessante para a minha classe atual. Isso aqui vai ser interessante para a classe atual e para todo mundo que seja herança dessa classe. Isso aqui só vai ser compartilhado para quem seja do mesmo namespace. Já essa daqui eu vou usar de acesso público, todo mundo vai poder utilizar. Então, são essas as definições aí dos modificadores de acesso. Então, já definindo aqui o public, eu determinei quem pode visualizar a classe e os membros que essa classe possui. Quanto à estrutura da classe, ela basicamente vai conter dois tipos de elemento. Seriam os membros
ou propriedades, ou campos, como a gente pode, né, como a gente preferir chamar, e nós teremos os métodos, que são as ações que um campo pode conter. Então, por exemplo, se eu vier aqui internamente e criar uma variável, essa variável aqui, ela é caracterizada como um membro ou como uma propriedade da minha classe. Agora, eu também posso permitir que um elemento da minha classe esteja disponível para que a minha aplicação faça uso. Então, eu não vou me restringir apenas a fazer o uso interno da classe. É onde nós temos o conceito de campos ou propriedades. Eu vou criar um campo utilizando a seguinte estrutura. Primeiro, eu vou usar o snippet, que a gente já falou sobre ele anteriormente, né? O snippet prop, onde eu vou utilizar a estrutura compacta da declaração de um campo, da declaração de uma propriedade. Primeira coisa que eu vou definir, a visibilidade, né, daquele elemento. Então, da mesma forma que eu deixei minha classe pública, eu vou deixar aqui meu campo público. Na sequência, o tipo de dados que esse campo vai armazenar. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, esse campo com o nome, com o tipo inteiro. E na sequência, o nome do campo. Vou criar, por exemplo, o campo aluno ID. Lembrando que essa convenção aqui de nome da classe seguido de ID é uma convenção amplamente utilizada no meio da programação para a gente trabalhar com chave primária quando essa classe vai refletir um banco de dados, né? Então, normalmente, a chave primária ela possui essa combinação, nome da classe junto com ID. E aí, a padronização, falando em orientação a objeto, falando de boas práticas, seria essa forma aqui que a gente criou. Nome da classe seguido de ID. E lembrando que o C# ele é case sensitive, né? Então, se você colocar ID o I e o D maiúsculo, é uma coisa. Se você colocar ID com I maiúsculo e D minúsculo, é outra coisa. Então, o ideal aí é padronizar. Se você vai utilizar, né, ID tudo maiúsculo, que faça isso em toda a sua aplicação, porque senão sua vida vai virar um inferno, né? Toda hora você está errando propriedade, porque uma hora é maiúsculo, uma hora é minúsculo. Então, padroniza. Isso não é uma regra, mas é o que a gente chama de boas práticas, o que a gente chama de convenção. E aí, na sequência, a gente vai ter o tipo de acesso que essa propriedade vai permitir ao usuário. Então, nós temos o GET e o SET. GET é a propriedade de leitura e SET é a propriedade de escrita. Quando eu estou fazendo uma definição de campo, onde eu vou determinar, isso aqui vai ler e vai gravar, e eu não tenho que fazer nenhum tratamento nos dados, quer dizer, o dado que eu recebo, eu entrego, o dado que eu entregar é o mesmo que eu vou armazenar, eu posso fazer dessa forma compacta aqui. Eu não preciso me preocupar em fazer uma definição mais complexa dessa estrutura. Então, quando a gente faz o famoso prop tab, a gente tem aqui a forma compacta de declarar um campo. Se a gente utilizar o prop full, aí a gente vai estar trabalhando com a forma extensa de criar um campo. Eu posso fazer, por exemplo, aqui eu vou criar o campo nome, aí reparem que ele primeiro vai precisar de um membro aqui, uma variável privada. Então, eu vou criar aqui uma variável que vai fazer o transporte temporário da informação que está sendo manipulada, e na sequência eu vou criar o campo propriamente dito. Então, isso aqui é um valor temporário, repara até que ele está aqui como privado, para ser usado só internamente pela classe, ok? Então, eu estou fazendo aqui um valor temporário de transporte, e aqui é o valor que realmente vai ser exposto, o campo que vai ser exposto. Então, vejam que no get, ele está dizendo aqui que vai retornar o valor que foi manipulado aqui na variável temporária. Enquanto no set, ele vai definir, ele vai atribuir o valor que você digitar lá, que você informar na hora que você instanciar a classe, ele vai definir no campo. A gente utiliza muito essa estrutura de prop full
quando a gente está trabalhando com manipulação do tipo, eu vou fazer um if para verificar uma regra de negócio antes de armazenar propriamente dito, né? Eu vou fazer um tratamento para garantir que, por exemplo, o e-mail sempre entre com letra minúscula. Então eu posso fazer esses tipos de manipulação aqui dentro. Por exemplo, aqui eu posso botar um set aqui, value.toLower, para garantir que o que for digitado aqui seja armazenado, sempre trabalhando com tudo minúsculo. Então eu posso fazer essa manipulação, mas nada que eu não possa fazer aqui no modo compacto também. Eu poderia fazer aqui no set e colocar aqui, né, turn value.toLower. Como eu falei, geralmente quando a gente quer utilizar essa estrutura completa, a gente faz isso com o próprio full, ok? Então são aí as maneiras que a gente tem de fazer essa declaração de propriedade. Gente, no geral, a gente usa próprio tab mesmo e quando precisar, a gente faz a outra estrutura trabalhando com esse valor de transporte. Esse conceito de trabalhar ali com minúsculo e maiúsculo é o conceito que a gente dá de parâmetro para campo, para propriedade. Então, sempre que eu vou definir um campo, esse campo fica em letra maiúscula. Enquanto eu vou trabalhar com uma variável interna, né, que seria um parâmetro, ela fica com letra minúscula. Ainda existe uma variação nesse conceito de nomenclatura, que é quando a gente está trabalhando com instâncias. E aí a gente coloca um underscore no início da declaração, né? E aí o Visual Studio ele tem essa marca inteligente aqui, que ele copiou do Office, né? Onde ele também vai dar qual é a ação sugerida. Então, está dizendo aqui, remover os users desnecessários. Geralmente, a gente costuma fazer esse remover no final da escrita, né? Depois que você terminar de tratar a classe, né? De escrever a classe, aí você faz isso. Cria o campo data de nascimento e vou, no caso aqui, agora eu quero criar o campo idade, né? Então, seria um bom exemplo da gente trabalhar apenas com um método get, né? Com uma propriedade apenas de leitura. Porque a idade ela não precisa ser informada, né? Ela pode ser calculada. Então a gente pode utilizar um método get aqui, onde eu vou fazer subtract e vou subtrair a data de nascimento, ponto. Repara aí que eu estou procurando na lista a propriedade que eu quero, né? Sim. Queria digitar aqui. É legal ver as diferenças também, tá, pessoal? Olha, entre aquela engrenagem, aquela caixa ali, naquele cubo, cada ícone daquele representa o que de fato é aquele item que ele está correndo ali. As engrenagens são propriedades, igual o Marcos criou, né? E ele fala o tipo quando você para, e a caixinha são métodos. Olha lá, quando você para, ele fala, é inteiro e só tem get. Por aí vai, aquele roxo é de método. Ele mesmo vai falar pra gente. Eu fiz aqui um inteiro, né? Que retorna a diferença entre a data atual e a data de nascimento do cara. E eu quero trazer de retorno só os anos, né? Então, bota aqui 365. Vai ter uma diferençazinha aí de ano bissexto, mas dá pra gente entender que ele vai retornar só o inteiro desse valor, ok? Então vejam aqui que eu já estou usando a classe nativa, né? DateTime, o framework ele possui diversas classes nativas, né? DateTime aqui é uma classe que trata praticamente tudo relacionado a data e hora. Estou usando o método subtract, que vai fazer a subtração de diferença, calcular a diferença entre valores, entre datas, e aí criei o campo aqui para retornar a idade, beleza? Propriedade criada, e aí já utilizando essa classe, voltando aqui no program, vamos instanciar o nosso primeiro objeto aqui, ó. Reparem que como eu coloquei a classe com a visibilidade pública e a classe ela está dentro do mesmo namespace da que eu estou trabalhando aqui no programa, estou trabalhando no namespace aula 3, estou trabalhando no namespace aula 3. Reparem que eu nem precisei fazer a importação do namespace aqui na seção usings.
Eu simplesmente instanciei e ele já aceitou. Por quê? A mágica de estarem todos dentro do mesmo namespace. Se eu tivesse namespaces diferentes, aí eu teria que fazer a importação do namespace ou fazer a referência completa do namespace na instância do objeto. E aí, se eu botar aqui, ó, aluno ponto, repare que eu já consigo acessar as propriedades. Mas notem que eu só consigo acessar as propriedades que eu coloquei lá como pública e que eu usei aquela estrutura do getSet para definir qual é a visibilidade, o tipo de acesso que essa propriedade tem. Então, repara aqui que eu consigo definir qual é o aluno ID, reparem que eu consigo definir qual é a data de nascimento. Agora, uma coisa interessante, ó, repara que eu coloquei a idade apenas como get. Eu vou tentar definir a minha idade aqui. Ele está dizendo que não pode. Por quê? Esse elemento ele é apenas de consulta, ele é apenas de leitura. Então, eu não posso atribuir valor. Se eu quisesse atribuir, ele teria que ter um get e um set. A partir do momento que eu botei aqui apenas o get, eu estou afirmando que essa propriedade aqui, esse campo, ele é um campo somente de leitura. Eu só posso obter o valor dele. E aí eu faço essa estrutura para fazer a manipulação do dado que vai ser retornado. Então, na verdade, só o que eu poderia fazer aqui seria imprimir, né? No caso, utilizar esse campo idade. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, aluno e a idade. Eu vou dar um readline aqui, vou atribuir, né, a minha idade, minha data de nascimento, aliás, e eu vou imprimir a minha idade, torcendo para isso aqui dar certo. Tá lá, ó, aluno Marcos. Reparem, ó, que eu escrevi aqui maiúsculo, só que ele retornou para mim minúsculo. Por quê? Eu fiz aqui, ó, na atribuição, eu coloquei esse toLower aqui. Quer dizer, sempre que eu atribuir um valor, internamente, esse elemento vai ser tratado para que o que for digitado seja convertido para letra minúscula. Então vejam que mesmo eu tendo colocado aqui o Marcos, né, com letra maiúscula, ele fez a conversão e vejam que ele já calculou a minha idade automaticamente, porque eu fiz aqui a função aqui, retornar a diferença de datas e o days aqui dividido por 365 para eu garantir que o retorno fosse os anos da minha idade. Beleza? Então já temos aí o nosso primeiro caso de criação de uma classe, instanciação dessa classe e atribuição aqui, no que a gente costuma chamar popularmente, né, de popular os dados. Então nós populamos a classe aqui que foi instanciada e já começamos a utilizar dentro da nossa aplicação. E aí, curtiu? Então se inscreve no canal, compartilha com a galera aí da faculdade, do trabalho, do futebol. Bora ajudar esse canal aí a crescer e espalhar mais a mensagem do universo do desenvolvimento. Valeu!